Nós vamos agora falar sobre um tema delicado, viu? Às vezes até os pais nem imaginam que podem prejudicar os filhos ao usar o CPF deles. E o nosso intuito principal é esse, trazer essa consciência, porque enquanto eles são crianças, talvez nada seja um problema, mas e depois? Eles vão crescer, vão se tornar adultos e pode acontecer de já entrarem para a fase adulta com dívidas, por exemplo, não é? E nenhum pai quer isso para os filhos. Então nós vamos trazer aqui, conduzido pelo Dr. Lucas Gonçalves, que é advogado especialista em direito empresarial, digamos assim, esse desafio, né? De usar o CPF dos filhos. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Boa tarde, Carol. Muito obrigado aqui pelo convite. Exatamente, é uma situação muito delicada, porque muitas vezes os pais acreditam que naquele momento faria sentido utilizar o CPF dos filhos, tanto por umas questões de planejamento né, patrimonial da família, já passar todos os bens em nome dos filhos e eventualmente em situações ainda mais delicadas de empréstimos, né, ou contratação de serviços com terceiros, que acabam gerando algumas confusões no futuro, que inclusive podem ser dívidas altíssimas em que o menor, assim que completar os 18 anos, acaba sendo responsável. E geralmente o problema aparece depois da maioridade, né? É assim que eles descobrem que aquilo ali não foi tão bom negócio assim? Perfeito. Muitas vezes os filhos sequer têm ciência de que os pais estão utilizando o CPF, né? Então, como um exemplo prático aqui nas questões empresariais, que seriam a abertura de empresas em nome dos filhos, né? Tá. Então, hoje em dia, não existe uma idade mínima para que você seja sócio de uma empresa. O único requisito é que os menores de idade abaixo de 16 anos sejam representados pelos pais e os acima de 16, menores de 18, sejam assistidos, né? Isso quer dizer que os menores de 16 anos, os pais vão assinar, os dois pais, né, vão assinar em nome do filho. Então, muitas vezes, como não precisa da assinatura do menor, eles sequer têm ciência de que essa empresa está sendo aberta. Existe até uma limitação pelo Código Civil de questões da administração da empresa por menores de idade. Né? Menores de 18 anos, para que sejam sócio dessas empresas, o capital social ele deve estar 100% integralizado e ele não pode gerir a empresa, né? Ele não pode ser administrador dessa empresa. Então, acaba que, por mais que ele seja sócio, quem vai estar à frente do negócio, quem vai estar gerindo, administrando, vai ser um terceiro, que muitas vezes são os pais. E que essa administração, se for de uma forma temerária, né, uma forma errada, pode acabar gerando enormes consequências também para os filhos. E fala um pouco dessas consequências para a gente entender. Nós estamos falando, de repente, só dos casos em que a empresa, por exemplo, não dá certo ou que adquire dívidas. Quais são os prejuízos que a gente está falando para os filhos? Perfeito. No caso da utilização do CPF em uma questão ampla, né, vamos dizer, no caso de uma contratação de um serviço, de uma dívida, essas dívidas elas já estão vinculadas ao filho, né? Então, assim que ele passar dos 18 anos e eventualmente ter ciência dessas dívidas, o nome dele vai estar negativado, não vai poder ter bens no nome em razão dessas dívidas, é algo que acaba perseguindo o resto da vida caso não sejam quitadas. Acaba até trazendo alguns problemas familiares em razão de que, para que ele demonstre que não tem nada a ver com essa dívida, que não foi ele que criou esse problema, ele teria muitas vezes que entrar com um processo contra os próprios pais, a fim de que seja reconhecida essa fraude na utilização do CPF dele. Então, é algo complicado, né? É um transtorno que, inclusive, entra no núcleo familiar e não somente patrimonial com terceiros, né? Agora, na questão da empresa, né, como, Carol, você muito bem disse, existem as empresas que não dão certo, né? Eventualmente, por conta de dívidas, o negócio não vai para frente, acaba falindo. E em questões principalmente tributárias e trabalhistas, a facilidade de atingir o patrimônio do sócio, né, de dívidas relacionadas à empresa, acaba sendo muito fácil e rápido. Então, o menor, sendo sócio,
né, acabando falindo essa empresa, pode ser que ele venha responder com os próprios bens, né, os bens pessoais dele, em razão de dívidas contraídas pela empresa que sequer ele teve a gestão, a administração, ou que tinha ciência, né? Ultimamente, né, a jurisprudência, o conjunto, né, de decisões no tribunal tem entendido que para responsabilizar esse menor, precisa ficar caracterizado um abuso dessa personalidade jurídica da empresa. Isso quer dizer que, caso os pais, né, estejam utilizando o nome do filho para fraudar, então todos os bens da empresa vai para o CPF do filho, pode sim ele responder com os bens pessoais. E como eu trouxe, isso acaba, né, carregando por toda a vida. É uma situação tão grave que, ultimamente, essas decisões, né, do tribunal, elas vêm tentando defender o menor, considerando que a legislação não traz essa idade mínima para participar, que para atingir esse patrimônio do menor, nos casos de falência, né, da recuperação judicial de uma empresa, que tem essa desconsideração, exige essa comprovação de que o menor estaria participando dessas fraudes, né, dessa confusão patrimonial, que é, como eu disse, todo o patrimônio vai para ele, todos os bens vão para ele. Caso contrário, eles têm entendido que o menor, por não ter a gestão, a administração dessa empresa, ele não deveria responder. Entendi. E, por exemplo, estou pensando aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente ajudaria nesse caso, falando desses direitos da criança e do adolescente? Tem algo que poderíamos recorrer ou não? Na verdade... Não tem muita legislação, você falou, né? Não existe muita, exatamente, porque o Código Civil que regula as questões empresariais, né? Então, por ser uma norma específica que ela é aplicada à empresa em si. E querendo ou não, a participação dos menores ela é muito fraca na questão da legislação, né? Ela não traz muita limitação. Existem alguns pontos que já existem para justamente resguardar os bens e os direitos do menor, que seriam a sucessão de uma empresa, né? Então, caso um menor de idade herde cotas, né, a participação de uma sociedade, durante o inventário judicial, o juiz ele pode analisar essa empresa para verificar se faz sentido para o menor participar ou não. Então, muitas vezes, numa empresa que tenha muitas dívidas, né, o ativo, né, os bens da sociedade sejam muito menores do que as dívidas, pode o juiz, de ofício, né, a decisão dele, determinar que essas cotas não entrem para o patrimônio do menor, que ele não participe como sócio e que sejam apuradas e liquidadas, né, para ele receber, eventualmente, o valor dessas cotas, mas não entre como sócio, para evitar justamente essa responsabilização de atos dos pais ou de sucessores anteriores, né? Pessoas anteriores que geriram essa empresa. Então, o melhor caminho que nós temos hoje é a tomada de consciência mesmo, né? Porque acredito que a grande maioria dos pais não quer prejudicar os filhos, né? Às vezes não tem essa noção do que o senhor está falando aqui hoje, de que pode gerar de fato um problema praticamente insolúvel, porque dependendo do caso, né, não tem muito o que essa criança fazer depois, esse futuro adulto, né? Perfeito. Então é evitar, é o quê? É não... Mesmo que o pai tenha boa intenção, não abrir empresa no nome, não colocar de sociedade, não pegar empréstimo, seriam esses os principais? A boa intenção sempre existe, né? Ninguém abre uma empresa pensando que pode dar errado, mas acaba acontecendo e muito. Então, além da boa intenção, seria justamente procurar um advogado, entender qual que vai ser essa relação, se de fato faz sentido trazer o menor para dentro. Né? Como eu trouxe, é uma situação muito comum, essas holdings patrimoniais, para facilitar justamente a herança, né? a sucessão desses bens. E são situações que são muito benéficas, né? Mas que podem trazer também muito problema. Então fazer com o auxílio de um advogado é uma boa também, né? Porque daí ele vai olhar bem a situação, entender o objetivo e ver como também resguardar esse menor. Perfeito. O risco sempre vai existir, né? Então é interessante que antes de qualquer coisa os pais entendam qual é o risco e se estariam dispostos, né, a colocar os filhos em uma situação arriscada.
Eu imagino que não. Imagino que a grande maioria faça sem a noção real do que pode estar fazendo, né? Sem Meu dúvidas. querido, Dr. Luca Gonçalves, muito obrigada por vir aqui falar desse tema hoje com a gente, viu? Eu agradeço, cara. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Uma Obrigada, boa meu tarde. querido. Vamos